seja, nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, estamos aí no quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde a cada domingo nós refletimos os textos que são propostos pela Igreja para o nosso crescimento espiritual e no conhecimento de Jesus e da sua Igreja. Antes de continuarmos, eu gostaria de pedir que você pudesse curtir o vídeo. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Depois aciona o sininho e vai aparecer 3 opções. Você clica na primeira, receber todas as notificações, para que você não perca as reflexões diárias que nós fazemos do Evangelho aqui e também os vídeos novos que serão lançados no canal. Então vamos lá. O Evangelho de hoje é tirado de São Lucas, capítulo 4, versículos do 21 ao 30. O Evangelho é continuidade do Evangelho de domingo. Por isso nós estamos lendo o Evangelho de São Lucas, porque estamos aí no ano C. E o Evangelho de domingo passado foi aquele Evangelho onde Jesus vai à sua cidade, a cidade onde ele tinha crescido, Nazaré, e entrando na sinagoga, recebe o livro do profeta Isaías e lê aquela passagem onde diz: "O Espírito do Senhor repousa sobre mim e me enviou para anunciar a boa nova." Então, o Evangelho de hoje é continuidade desse Evangelho. Versículo 21 do Evangelho de hoje vai dizer assim: "Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir." Todos davam testemunho a seu respeito, admirados, com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca, e diziam: "Não é este o filho de José?" Meus amados irmãos, a mensagem principal do Evangelho de hoje se dá nesta frase: "Não é este o filho de José?" Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amados irmãos, dando continuidade à leitura, vamos ver o que Jesus vai dizer referente a esta afirmativa, ou melhor, a esta pergunta: "Não é este o filho de José?" Veja o que diz o Evangelho. Jesus, porém, disse: "Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura a ti mesmo. Fazem também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum?" E acrescentou: "Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria." Então, não é este o filho de José? Nós não o conhecemos, nós não sabemos de onde ele é, nós não sabemos a sua origem. Como é que agora ele se apresenta como profeta? Como é que agora ele se mostra como profeta? Nós sabemos quem ele é. Nós sabemos muito bem qual é a sua origem. Na verdade, eles não sabiam, mas eles diziam e afirmavam saber que Jesus era originário de Nazaré e filho, simplesmente filho do carpinteiro José, como se fosse apenas um homem. E Jesus continua: "De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio." Então Jesus está dizendo: olha, é verdade o que vocês estão dizendo. Eu sou o filho do carpinteiro. É verdade que vocês agora ficam cobrando de mim, né? E poderiam até repetir o provérbio: médico, cura a ti mesmo. Ou seja, faz os milagres que tu fizeste no exterior, dentro da tua pátria. E Jesus aqui, para chamar a atenção deles e mostrar que desde do Antigo Testamento, desde dos profetas, dos antigos profetas, o Senhor Deus havia enviado os profetas sempre às pessoas estrangeiras.
porque aqueles que são da sua pátria não o recebem com alegria. Aí ele dá o exemplo aqui do profeta Elias, que não foi enviado a nenhuma das muitas viúvas de Jerusalém, de Israel, mas foi enviado a uma viúva de Sarepta, na Sidônia. Ou seja, o profeta foi enviado a uma estrangeira, porque com certeza as viúvas de sua pátria, por lhe conhecer, não acreditariam, não iriam crer naquele que tinha sido enviado por Deus, porque sabiam a sua origem humana, mas não sabia a origem do seu profetismo, não sabiam a origem do poder pelo qual ele estava revestido. Assim, Jesus dá o exemplo também do profeta Eliseu, que foi enviado a um leproso. Existiam muitos leprosos em Israel, muitos leprosos, mas o Senhor enviou Eliseu a Naamã, o sírio, ou seja, ao estrangeiro. Por quê? Porque o profeta Eliseu não seria bem quisto também no meio do seu povo, porque sabiam da sua origem, sabiam de onde ele tinha vindo, provavelmente também saberiam, como sabem a respeito do evangelho de hoje, da pessoa de Cristo, até mesmo os nomes dos seus pais. E por isso não dariam crédito a ele. E é por isso que Jesus diz: Elias foi enviado a uma estrangeira, porque os da sua pátria não o receberiam. Eliseu foi enviado a um estrangeiro, porque os da sua pátria também não o receberiam. Por quê? Porque nenhum profeta é bem quisto, é bem recebido na sua pátria, na sua terra, na sua cidade, na sua família, na sua casa. E Jesus continua o evangelho dizendo: quando ouviram estas palavras, ou melhor, São João narrando, quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Então veja, quando ouviram essas palavras de Jesus, dizendo: vocês são hipócritas, vocês não querem me receber como profeta, vocês não acreditam em mim como profeta. Aconteceu a mesma coisa nos tempos passados. E foi exatamente por isso que Elias foi enviado a uma viúva estrangeira. Porque ele, como profeta, não foi bem sucedido. Pelo contrário, não foi bem sucedido, ou melhor, não foi bem recebido na sua pátria. Pelo contrário, foi perseguido. Basta você ler a história de Israel, ou melhor, de Elias, como ele foi perseguido. Basta você ler a história do profeta Eliseu, como também foi perseguido. E Jesus diz: o mesmo se dá comigo. Por quê? Porque o problema não está no profeta. O problema não está em ser profeta na sua própria casa, na sua própria família, na sua própria cidade, no seu próprio estado ou no seu próprio país. O problema não está aí. O problema está em que as pessoas que escutam você não vão olhar para a palavra de Deus, as palavras de encanto que saem da sua boca. Pelo contrário, vão olhar para o defeito A, B ou C que você tem. Não é assim, meu irmão? Quando você realiza um evento na sua cidade e você coloca um pregador da própria paróquia, é um gato pingado de gente. Mas quando você chama o pregador de fora, o pregador que é conhecido, que é famoso, aquela paróquia fica pequena para tantas pessoas que vêm ouvir aquele pregador. Não é assim? Então Jesus disse: nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. E no finalzinho do evangelho de hoje, depois que tentaram precipitar Jesus para matá-lo jogando do precipício abaixo, Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É exatamente isso, meus amados irmãos, que as pessoas querem fazer com aqueles que são profeta em sua cidade.
Não te jogam do precipício para te matar, mas te lançam no abismo do poço, caluniando, defamando, colocando em evidência as tuas fragilidades, as tuas faltas e até mesmo, quem sabe, o teu pecado, que de repente foi cometido de alguma forma publicamente. Só que Jesus, meus irmãos, deixa muito claro para nós que nenhum profeta é bem recebido em sua casa, em sua pátria. Mas não desista de ser profeta, porque a primeira leitura da liturgia de hoje, tirada de Jeremias, capítulo 1, versículos do 4 ao 5, depois versículos 17 ao 19, vem mostrar para nós que nós fomos vocacionados a profeta antes mesmo do ventre da nossa mãe. Assim foi dito a respeito de Jeremias, assim também é dito a respeito de mim e de você. Porque pelo batismo nós nos tornamos sacerdotes, profetas e reis. E assim diz o Senhor para nós. Faça de conta que você não está ouvindo aqui um relato a respeito de Jeremias, mas a respeito de você mesmo. Assim diz o Senhor para nós. Nos dias de Josias, rei de Judá, foi-me dirigida a palavra do Senhor dizendo: antes de formar-te no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Ah, Denis, mas eu não sei pregar. Ah, Denis, mas eu não sei anunciar. Ah, Denis, mas... Descubra, meu irmão, qual é o seu talento. Se o seu talento não é pregar, de repente você pode ser alguém que faz edições maravilhosas de vídeos e você consegue fazer seus vídeos ser vistos por muitas pessoas. Talvez você não saiba pregar, não saiba editar vídeo, não saiba, mas você sabe escrever. Então escreva. Escreva, coloque mensagens aí na internet, em todas as redes sociais, por escrito. Faça suas mensagens, que na verdade vão ser mensagens do próprio Deus por meio de você, no profetismo que Ele te chama. E faça o nome de Jesus ser conhecido. E a leitura de hoje continua assim, a primeira leitura. O Senhor dizendo para nós nos prepararmos. Vamos, põe a roupa e o cinto. Desculpa. Vamos, põe a roupa e o cinto. Levanta-te e comunica-lhes tudo o que eu te mandar dizer. Não tenha medo, senão eu te farei tremer na presença deles. Com efeito, eu transformarei hoje. Com efeito, eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo o mundo, frente aos reis de Judá e seus príncipes, aos sacerdotes e ao povo da terra. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. Então, meus amados irmãos, levante-se, comece a trabalhar em prol do reino, seja profeta. Ah, Denis, mas por incrível que pareça, meu irmão, eu não consigo de forma alguma fazer nada que venha anunciar o nome de Jesus. Você consegue, meu irmão. O Senhor te capacitou. O Senhor te fez sacerdote, profeta e rei para isso. Não desista. Agora, porém, faça tudo isso com amor. Com o amor ágape, com a caridade. Porque somente a caridade é quem pode dar sentido a todas as coisas. Foi por isso que o apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, de 1 Coríntios, capítulo 12, depois do versículo 13, também, São Paulo vai falar de como o amor é paciente, é prestativo, é bondoso, tudo crê, tudo perdoa, tudo suporta, tudo espera. E lá no finalzinho, no versículo 13, São Paulo vai dizer algo extraordinário.
Porque o profetismo é importante? Mas o profetismo não é o maior dos dons. O profetismo não é o maior dos dons. E ele diz, atualmente permanecem estas 3 coisas: a fé, a esperança e a caridade. Mas a maior delas é a caridade. São Paulo vai dizer que tudo desaparecerá. Ele diz, agora, versículo 12 da segunda leitura, agora nós vemos no espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Então, São Paulo está dizendo que vai chegar o tempo, e esse tempo é um encontro com Deus, é um encontro com Jesus, onde todas as coisas deixarão de existir. A profecia, os dons de línguas, os talentos todos que o Senhor nos dá desaparecerão. E somente a caridade prevalecerá. Somente a caridade continuará. E é por esse motivo, meu irmão, que eu convido você a se levantar como Jesus fez hoje, a se colocar de pé, a cingir os rins, a calçar a sandália com a prontidão para a pregação do Evangelho e ser profeta e anunciar Jesus e a sua igreja. Porque, fazendo isso com amor, com caridade, o nome de Jesus será conhecido e você, com certeza, será recebido nas moradas celestes, porque o Senhor quer de nós a ação de evangelização, quer de nós o amor e quer de nós que exercitamos o profetismo que Ele nos revestiu. Amém. Deus abençoe você. Até próximo domingo, se Deus quiser.